E aí galera, tudo bem? Voltei mais rápido dessa vez, pelo menos antes de 2 anos e meio. Como eu disse que faria, quer dizer, não sei se eu disse que faria, porque não sei se foi essa edição do meu vídeo que foi pro meu canal no final das contas. Mas enfim, voltei rapidamente dessa vez para começar agora com vocês a minha série de vídeos em História da Filosofia com foco em filosofia antiga. Nesses primeiros vídeos, nesse primeiro momento do canal, nós não vamos analisar a filosofia especificamente, pois nós vamos analisar, na verdade, as origens da filosofia, até o que veio antes das origens das filosofias, os seus antecedentes. Nesse primeiro vídeo, por exemplo, nós iremos analisar a discussão sobre se a filosofia teria sido de fato criada na Grécia Antiga ou se ela teria sido produto, na verdade, de outras civilizações da Antiguidade, como as civilizações orientais. Essa discussão é extremamente polêmica e cabeluda e já nos acompanha há muitos e muitos milênios, já existindo pessoas na antiguidade que defendiam que a filosofia não teria sido obra do gênio grego, mas criação dos orientais. E antes de se adentrar nessa discussão, precisa se estabelecer alguns pontos de partida muito importantes. O primeiro deles é de que, quando se fala que a filosofia foi criada na Grécia Antiga, não se está negligenciando, ignorando, desprezando os conhecimentos importantíssimos alcançados pelos orientais nas outras áreas. Nos egípcios, por exemplo, criaram, ou pelo menos deram um desenvolvimento extremamente significativo na área da matemática. Conhecimento esse que foi absorvido aos montes pelos gregos que utilizaram esse conhecimento para o desenvolvimento da sua própria matemática. Os babilônios, por outro lado, desenvolveram intensamente a astronomia e provavelmente influenciou muito, direto ou indiretamente, a astronomia que viria a ser fundamentada pelos gregos. Portanto, não se está negligenciando o conhecimento dessas outras civilizações. O que está se falando é que os gregos criaram algo completamente novo, inovador, original, inédito ao fundamentar a filosofia e que não existiriam outros correspondentes dessa área do conhecimento humano em qualquer outra civilização da antiguidade. Dito tudo isso, vamos adentrar nessa discussão afirmando qual vai ser o ponto de vista a ser defendido aqui. Como dito no primeiro vídeo, o fio condutor dessa série de vídeos é o nosso querido Gigi Reale. Aliás, eu vou chamar de agora em diante, o Giovanni Reale de Gigi Reale de vez em quando, porque meus amigos sabem muito bem que quando eu crio um certo nível de intimidade com as pessoas, eu basicamente pego a primeira sílaba do nome delas e reitero, tentando criar um apelido que volta e meia funcione, e por isso eu vou chamar o Giovanni Reale de Gigi Reale. Bem, continuando então de onde nós tínhamos parado, Gigi Reale defende que a filosofia teria sido sim produção do gênio grego e, portanto, teria sido sim criada pelos gregos e não pelos orientais. Dito isso, dizendo que esse vai ser o ponto de vista que nós iremos defender aqui, de que a filosofia é uma criação da Grécia e não dos orientais, vamos tentar entender primeiro por que as pessoas que disseram que a filosofia era a criação dos orientais provavelmente não estão certas sobre esse assunto. Além das pessoas mencionadas na antiguidade, que diziam que a filosofia era a criação dos orientais, os egípcios com seus sacerdotes e os hebreus com as narrativas bíblicas, pessoas da modernidade, da contemporaneidade, continuam defendendo esse ponto de vista. Gladys, por exemplo, não sei se é assim que se pronuncia o nome do indivíduo, mas Gladys, por exemplo, diz que a primeira filosofia, a filosofia pré-socrática, teria correspondentes diretos na cultura oriental. Ele literalmente vai pegando parte por parte dessa primeira filosofia, a filosofia pré-socrática, e dizendo com que civilização oriental cada parte da filosofia se inspirou. A filosofia de Heráclito, por exemplo, ele diz que teve inspiração com os persas. A filosofia dos Eleatas, ele diz que teve inspiração com os indianos. A filosofia dos pitagóricos, que desenvolveram muito a matemática na Grécia, ele diz que teve influência profunda dos chineses. E assim por diante. Essas teses um pouco caricatas e um pouco hiperbólicas talvez não sejam tão convincentes. Mas a verdade é que existem muitos fatores que talvez convençam vocês da baixa probabilidade de uma criação da filosofia no Oriente e não propriamente na Grécia. O primeiro desses fatores diz respeito ao impulso que motivava as civilizações da antiguidade à busca pelo conhecimento. As civilizações da antiguidade oriental, a civilização egípcia, Babilônia, Fenícia, persa e assim por diante, tinham um impulso muito mais pragmático, muito mais instrumental, muito mais utilitário, muito mais prático para conhecer o conhecimento, para buscar o conhecimento. Os egípcios, por exemplo, que como dito contribuíram muito com a matemática, usavam da matemática para funções próprias do seu cotidiano. Usavam aritmética para fazer contabilidade de produção e distribuição de produção, usavam a geometria para construir monumentos e as pirâmides e também para medir as margens do Nilo antes e depois das cheias. Os babilônios usavam a astronomia não propriamente para descobrir sobre a natureza dos astros e se deliciar com o conhecimento acerca dos astros, mas para tentar fazer previsões astrológicas, visto que eles achavam que os astros tinham uma conexão profunda com a vida dos seres humanos, com a sociedade e com o mundo em geral.
E os gregos, além de terem esse impulso prático de resolver os problemas do cotidiano, de resolver os problemas da sua vida, das suas vidas, através do conhecimento, buscavam conhecimento também por um outro impulso completamente inédito, aparentemente, na antiguidade, um impulso especulativo. Giovanni Reale diz que o impulso especulativo era completamente inovador, porque pela primeira vez na história da humanidade, um povo tinha sua população interessada no conhecimento, não pelas utilidades desse conhecimento, não pelas formas em que esse conhecimento poderia ser manipulado para a conveniência da vida humana, mas pelo próprio conhecimento em si. Ele fala que era uma busca desinteressada pela verdade. Eu não gosto muito dessa expressão, porque, para falar a verdade, não é uma busca de fato desinteressada, é uma busca muito interessada, mas interessada apenas na verdade. A pessoa que faz filosofia, que procura os caminhos da filosofia, está procurando a verdade porque considera que ela tem um valor inato, que ela é um fim em si mesmo, que, portanto, não se importa se essa verdade, ao ser descoberta, vai servir para criar um carro, se vai servir para criar um foguete, se vai servir para criar um novo antibiótico, se vai servir para criar um novo método de produção de alimentos. Não busca-se a verdade, o conhecimento acerca da verdade, pelo valor inato desse conhecimento. Busca-se desinteressadamente porque busca-se a partir de uma curiosidade natural, uma curiosidade inata do ser humano de apenas querer saber como as coisas são, de por que tal coisa é como é. Além desse fator que é um divisor de águas entre a mentalidade oriental e a mentalidade grega, portanto, pelo fato da mentalidade oriental ser norteada principalmente por esse impulso pragmático de resolver os problemas, e a grega não só por esse impulso, mas também pelo impulso especulativo, pelo impulso da curiosidade, pelo impulso da descoberta desinteressada na verdade, além desse fator divisor de águas, esse fator divisor de águas entre os orientais e os ocidentais, relacionado ao impulso que os motivava em direção ao conhecimento, pode-se citar também ainda 4 aspectos definitivos que tornam pouquíssimo provável que os orientais tenham criado de fato a filosofia. O primeiro deles é que nenhuma fonte, direta ou indireta, chegou a nós com uma ciência filosófica propriamente dita por parte dos orientais. Não existem, portanto, fontes de pessoas que supostamente escreveram diretamente para nós, para a posteridade, e nem fontes de pessoas dizendo que outras pessoas tinham escrito para a posteridade, falando sobre uma ciência filosófica dos orientais, ou dos próprios orientais desenvolvendo uma ciência filosófica. Caso essas fontes tenham sido, que é extremamente pouco provável, como dito, caso essas fontes tenham sido de fato criadas, caso essas fontes tenham existido e caso os orientais tenham desenvolvido alguma coisa próxima à filosofia, ainda é extremamente pouco provável que essas fontes tenham sido transmitidas, traduzidas para os gregos pela dificuldade linguística. Como se sabe, pouquíssimos eram os gregos que tinham um conhecimento profundo das línguas estrangeiras e pouquíssimos mais ainda eram os gregos que tinham o conhecimento necessário para traduzir textos complexos, profundos, criteriosos, rigorosos e tecnicistas como os textos filosóficos. Pouquíssimos também eram os estrangeiros que tinham conhecimento da língua grega antes do período helenista, antes da disseminação do grego por Alexandre o Grande, o que aconteceu bem depois da criação da filosofia, e sendo pouquíssimos os estrangeiros que tinham conhecimento da língua grega, pouquíssimos seriam aqueles capazes de transmitir um texto filosófico de suas próprias línguas para o grego. Na verdade, o conhecimento das línguas estrangeiras, tanto por parte dos gregos quanto por parte dos bárbaros, dos estrangeiros, era costumeiramente instrumental. As pessoas aprendiam as línguas estrangeiras para realizar trocas comerciais ou para comunicar curiosidades espalhafatosas e coisas do tipo. Dificilmente existiriam pessoas com um nível de cognição de ambas as línguas capazes de... existiriam pessoas capazes de fazer essa tradução de um texto tão complicado quanto um texto filosófico para o grego, para que depois os gregos usassem esse texto para solidificar o que nós viríamos conhecer como filosofia. Caso esses dois fatores ainda tivessem acontecido, portanto, caso existissem de fato esses textos filosóficos orientais, o que é pouco provável, e caso alguém fosse capaz de traduzi-los para o grego, o que continua sendo ainda mais improvável, ainda seria difícil de negar que os gregos criaram uma coisa inteiramente nova a partir dessas fontes orientais, porque os gregos faziam muito isso, eles pegavam conhecimento dos outros e criavam coisas novas a partir desse conhecimento, e não novas no sentido de desenvolvimentos posteriores nessas ciências, nessas áreas de pensamento racional da humanidade, mas novas qualitativamente, coisas que não existiam em qualquer medida anteriormente. É difícil de falar que eles fizeram isso com a matemática e com a astronomia, porque de fato a matemática e a astronomia já existiam em alguma medida, em medida alta, diga-se de passagem, nos egípcios e nos babilônios, mas na filosofia parece que o caso é completamente diferente. Parece que sim, os gregos criaram uma coisa qualitativamente nova. O Giovanni Reale resume de maneira... Eu tô falando de Giovanni Reale agora só porque eu falei no começo do vídeo que eu começar a chamar ele de Gigi Reale, meu subconsciente tá me sacaneando. O Giovanni Reale coloca de maneira resumida e bem explícita, de uma maneira bem compreensível, que os gregos competiam quantitativamente com as outras civilizações da antiguidade nessas ciências que eles compartilhavam. Então, portanto, eles competiam em matemática para ver quem sabia mais de matemática, competiam em astronomia para saber quem sabia mais sobre astronomia, mas em filosofia eles não competiam quantitativamente porque eles eram qualitativamente superiores, porque só eles tinham alcançado o nível de cognição conhecido como filosofia.
Pois bem, dito tudo isso, conclui-se esse vídeo dizendo que, portanto, provavelmente a filosofia é sim, de fato, uma criação grega e que, apesar de a discussão continuar viva e continuar intensa. Aliás, eu esqueci do quarto aspecto, né? Eu falei que eram 4 aspectos que tornavam improvável a tese orientalista de que a filosofia teria sido criada no Oriente. E, portanto, eu vou citar esse quarto aspecto aqui agora. Revisando o que a gente já falou, é pouco provável porque não chegaram fontes da filosofia oriental pra gente, caso ela tenha existido. Essas fontes, caso tenham existido, são de difícil tradução para os gregos, e improvável tradução para os gregos. Caso elas tenham sido traduzidas e caso elas tenham existido para terem sido traduzidas, os gregos provavelmente criaram uma coisa inteiramente nova a partir delas. E o quarto aspecto que torna improvável a tese oriental, e esse aspecto é um pouco mais polêmico, um pouco mais complicado, eu não quero defender isso, eu estou falando apenas do que o Gigi Reale disse, é que hoje, quando se vai estudar essa possibilidade, a tese orientalista da filosofia ter sido criada no Oriente, normalmente se vai com as categorias filosóficas do Ocidente em mente. Então, quando se vai procurar na tradição oriental conhecimento próximo do conhecimento filosófico grego, é muito provável que vá se identificar alguma coisa, alguma semelhança, porque vai se analisar esse conhecimento da tradição oriental a partir das categorias já alcançadas pela filosofia. Da mesma forma, quando se vai estudar a própria filosofia grega procurando tradição oriental, já se faz a pesquisa de forma enviesada, de forma parcial, e acaba se achando qualquer semelhança implícita ou explícita entre as duas tradições, entre as duas formas de sabedoria. Isso daí é o Gigi Reale que está falando, não sei exatamente se é assim que os orientalistas fazem pesquisa, é uma acusação grave para se fazer, e eu precisaria ler mais sobre isso para tomar um posicionamento. #pipoquei. Enfim, vamos revisar aqui tudo que nós falamos, porque eu acho que já foi suficiente para o nosso primeiro vídeo. Defendemos, de acordo com o Gigi Reale, que a filosofia é uma criação do gênio grego e, portanto, ela não foi criada pelos orientais. Já na antiguidade existiam muitas pessoas que falavam que os orientais haviam criado a filosofia, como os egípcios, com os sacerdotes egípcios, e os hebreus, com as narrativas bíblicas, e também na atualidade existiram pessoas que falaram que a filosofia era a criação da cultura oriental, como Gledes, por exemplo. Para falar a verdade, uma das coisas que eu esqueci de citar, e que é bom a gente fazer a revisão para isso, é que mesmo dentro da filosofia antiga já existiam pessoas que diziam que a filosofia era a criação da cultura oriental. Os neoplatônicos, por exemplo, que eram muito apegados ao ascetismo e ao misticismo, defendiam que a filosofia teria um fundamento religioso que expressaria conceitualmente coisas que haviam sido expressas anteriormente por sacerdotes que tiveram a palavra revelada através do fenômeno religioso. Enfim, além dos egípcios, dos neoplatônicos e dos hebreus, existem pessoas que atualmente ainda defendem que a filosofia teria sido criada no Oriente, teria sido importada e encaixada pelos gregos, que os gregos, portanto, teriam feito mais um encaixe de conhecimentos exteriores à Grécia do que propriamente teriam criado uma coisa completamente inovadora. Entretanto, essa tese orientalista, como dito, é extremamente pouco provável, porque não chegaram fontes para a gente de qualquer ciência filosófica do Oriente. Essas fontes dificilmente teriam sido traduzidas para o grego, por causa das dificuldades linguísticas mencionadas. Mesmo que elas tivessem sido traduzidas, os gregos aparentemente criaram uma coisa completamente inovadora e original a partir dela, coisa que não tinha precedente em qualquer lugar do mundo. E mesmo que essas 3 hipóteses sejam refutáveis, ainda pode-se refutar a hipótese mais moderna de que existem semelhanças entre as duas tradições, porque Gigi Reale diz que os orientalistas normalmente vão enviesados para a pesquisa tentando achar qualquer tipo de semelhança entre a tradição oriental e a filosofia ocidental. Espero que esse vídeo não dê processo por eu ter interpretado alguma coisa de errado no que querido Gigi Reale disse. Então acho que é basicamente isso, galera. Acho que é um bom começo para o nosso canal. No próximo vídeo eu vou dar continuidade, vou parar de falar tanto por que os orientais provavelmente não criaram a filosofia e vou começar a falar especificamente quais foram as condições que possibilitaram a sua criação pelos ocidentais, pelos gregos especificamente. E é isso. Eu queria também criar uma tradição que eu acho interessante para esse canal, que eu acho que talvez não sirva para nada, mas pelo menos serve para eu me entreter com as minhas memórias. Que é a tradição de agradecer ou homenagear professores que participaram da minha formação intelectual ou pseudo-intelectual e que foram importantes de uma forma ou de outra para eu me tornar quem eu sou hoje, para produzir coisas úteis ou valiosas, valorosas, seja para vocês, seja para mim. Eu vou começar a minha homenagem, o meu agradecimento ao meu primeiro professor de filosofia, meu querido professor Jean Pietro, que foi meu professor ao longo de todo o ensino médio. Pessoa essa extremamente simpática e interessante, que era adorada pela sala de aula e conseguia verdadeiramente fazer coisas assustadoramente filosóficas no seu cotidiano, mesmo com 50 minutos de aula por semana. Ele dava aula de tanto sociologia quanto filosofia em só 50 minutos semanais. E tinha um boato no colégio de que ele era padre, ex-padre ou quase padre, não sei. E
Provavelmente ele realmente tinha alguma coisa de divina nele, porque ele conseguia atrair as pessoas, mesmo que não tinham um interesse natural na filosofia, mesmo que não tinham gosto na filosofia, de forma que a galera gostava muito dele. Ele era visto como uma pessoa extremamente simpática, e essa postura simpática gerava um efeito muito positivo na matéria. E até quem não gostava muito da coisa aprendeu alguma coisa de filosofia ao longo desses 3 anos de estudo com ele. Eu nunca vou esquecer das minhas discussões com o Gianpietro depois das provas de filosofia, diga-se de passagem, que era quando eu estudava mais filosofia por causa daquela visão instrumental, pragmática de filosofia para passar na prova ou passar no vestibular. Discussões sobre, por exemplo, Descartes e solipsismo. Descartes, como eu disse no meu primeiro vídeo, foi uma das minhas portas de entrada da filosofia, mas eu devia ter mencionado também que uma das minhas principais portas de entrada foi o Gianpietro, e que eu sou profundamente grato às aulas dele e que eu jamais vou esquecê-las. Bem, é isso aí, galera. Obrigado, Jumps. Tudo de bom para vocês. Beijos e saudades. Até o próximo vídeo. Tchau.